Ryomen Sukuna, o rei das maldições, e Satoru Gojo, o moleque arrogante, finalmente se enfrentaram em um combate para decidir quem é o mais poderoso do universo de Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo em posse dos 6 olhos e do ilimitado, e Ryomen Sukuna em posse da sua técnica do santuário e das 10 sombras. Eles vão se confrontar para decidir quem é o mais poderoso de todas as eras. E hoje eu trago para vocês como foi essa luta, do início ao fim. Então, sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal. E agora, vamos para o vídeo. Assim que eu conseguir dominar o corpo desse moleque, eu prometo que você vai ser o primeiro a morrer. Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. O confronto começa com Uraumi perguntando a Sukuna: a batalha será hoje, dia 24, mas onde e quando? Sukuna diz: isso é irrelevante. Nesse momento, nós vemos Satoru Gojo, Itachi, o velhote e o Tahime, e eles estão se preparando para enfrentar Ryomen Sukuna. Itachi levanta uma grande barreira, enquanto Satoru Gojo começa a entoar um encantamento para o vazio roxo. Porém, não é só o vazio roxo de Gojo que estará sendo usado nessa técnica. A técnica amaldiçoada da Utahime é a área restrita, a solista. Ela amplifica temporariamente a quantidade total e a liberação de energia amaldiçoada de qualquer um, incluindo a sua própria dentro da sua área. A subtração de elementos é sinônimo de domínio da técnica amaldiçoada. Dessa forma, a habilidade de um feiticeiro é mensurada pela sua capacidade de subtração de elementos na preparação de sua técnica amaldiçoada. Mas a Utahime não realiza a subtração de nenhum elemento. Palavras amaldiçoadas, selos de mão, dança e até mesmo a música. Ao transformar a sua técnica amaldiçoada em um ritual, ela é capaz de aumentar a sua eficácia em até 120%. E nesse momento, senhores, nós vemos o narrador dizer: o feiticeiro mais poderoso da história e o feiticeiro mais poderoso da era moderna, aquele que será o desafiante e o desafiado, será decidido nesse golpe. Então Gojo começa a entoar o encantamento para o vazio roxo. 9 cordas, luz polarizada, porro e proclamação entre os lados. E ao realizar o mesmo processo de Utahime, sem a subtração de elementos, foi possível alcançar uma liberação de energia de 200% do vazio roxo. O vazio roxo dispara em direção a Sukuna, destruindo tudo no caminho. E graças à barreira de Nishi, Sukuna não previu corretamente o primeiro movimento de Satoru Gojo. E apesar de ser capaz de sentir a sua presença, ele não foi capaz de perceber a liberação de energia amaldiçoada até momento antes do impacto. Uma grande destruição. Sukuna com o braço ferido, porém se curando facilmente, e o narrador dá início ao combate. O feiticeiro mais poderoso da história contra o feiticeiro mais poderoso da era moderna. Gojo então diz para Sukuna: eu acho que você ainda não entendeu o seu lugar, então vou desenhar para você. Você é o desafiante. É claro, Sukuna não ficaria por trás. Ele diz: Gojo Satoru, você é só mais um peixinho qualquer na minha tábua de cortar. Talvez um mais fresco que outros, mas ainda é um peixe sem nome. Por isso, vou começar tirando as suas escamas. Gojo então responde para ele: qual é a dessa cara então? Para eu pegar leve com você? Infelizmente para você, andei fazendo uns treinamentos especiais. E já que é o Megumi, não preciso me segurar. Afinal, ele o lembra de Fushiguro Toji. Ele continua dizendo: você não morreu junto com o Yuji da última vez. Então, vou pensar no que fazer com o Megumi depois que te matar. O confronto começa. Sukuna parte para acertar um chute em Satoru Gojo, que defende e devolve com um soco que é bloqueado por Sukuna. Sukuna então dispara um soco em direção a Gojo, que deita no chão e, utilizando o azul, joga o Sukuna na parede. Sukuna é arremessado, quebrando vários prédios, porém, de imediato, ambos partem para cima um do outro novamente. Satoru Gojo usa um azul para levantar uma ponte e arremessá-la em direção a Sukuna, que é jogado em direção a um prédio.
Sukuna então corre para o lado e usa um desmantelar em direção a Gojo. Porém, esse desmantelar acerta um prédio atrás dele e Sukuna parte para cima para acertar um soco para distrair Gojo do prédio que irá cair em sua cabeça. A briga ela continua frenética. Gojo então arremessa uma porta em direção a Sukuna e entra na posição de que primeiro vem pedra. E nesse momento, ambos socam a porta causando uma grande destruição. Ambos saem do prédio totalmente destruído e Gojo diz para Sukuna: "Vou fazer você levar a culpa por tudo isso." Sukuna então responde: "Acha mesmo que é capaz?" Nesse momento, Gojo se assusta e pensa: "A Mei não está fazendo live disso, não é?" Nesse momento, é revelado que Sukuna está usando a amplificação de domínio para conseguir burlar o Mugen. A porradaria continua. Satoru Gojo e Sukuna então ambos utilizam a sua expansão de domínio. Em uma cena épica, nós vemos o vazio infinito contra o santuário malevolente. O narrador então diz: "Niveladas. Dentro da barreira do Gojo, o acerto garantido se anulam um ao outro. Com ambos os domínios expandidos, se houver algum dano relevante e um dos domínios colapsar, o lado oposto atacará imediatamente. Porém, estão niveladas apenas dentro da barreira. O alcance da expansão de domínio do Sukuna se prolonga para fora da barreira do Gojo. Porém, o lado externo de uma barreira de domínio é vulnerável contra ataques que vêm de fora." E senhores, nesse momento, nós vemos um momento épico em que o Santuário Malevolente destrói o vazio infinito. Sukuna olha para Gojo com uma cara assustadora e Gojo está surpreso. Então, Gojo recebe um corte no pescoço. Todos ficam preocupados, porém, Gojo de imediato, utilizando a energia reversa, ele cura o seu pescoço. Acontece que ele ainda está dentro da expansão de domínio de Sukuna. Sukuna começa a retalhar Satoru Gojo implacavelmente. E lembrando que como Satoru Gojo acabou de expandir o seu domínio, ele está sem a sua técnica amaldiçoada. Nós vemos então Satoru Gojo analisando o combate enquanto é totalmente retalhado. E ele pensa: "Na questão de eficiência das técnicas, eu ainda sou melhor." Contudo, ele simplesmente começa a correr para o lado de fora da barreira de Sukuna. Porém, Sukuna parte em sua direção e diz: "Achou mesmo que poderia escapar?" Eles começam um combate corpo a corpo, uma troca de soco e chute, e ao mesmo tempo que Sukuna e Gojo estão no taijutsu, Sukuna está cortando Gojo usando as técnicas do Santuário Malevolente. E durante o combate, nós vemos Sukuna analisando. Mesmo que ele esteja usando a técnica amaldiçoada reversa com todo o seu poder, ele se move bem para evitar a minha lâmina. E enquanto Sukuna analisa os movimentos de Gojo, Satoru Gojo está analisando o Santuário Malevolente. E a sua análise diz: o ponto central dos golpes do Santuário Malevolente é o Santuário, não o Sukuna. Os espectadores querem saber o que acontece se o Santuário for destruído. Kirara está desesperada. Que terrível! Não há nada que se possa fazer. Porém, Satoru Gojo usa o novo estilo das sombras, Domínio Simples. Um domínio simples para evitar ser retalhado pela expansão de domínio de Sukuna. E enquanto isso, Satoru Gojo se cura com a técnica amaldiçoada reversa, enquanto anula o afeto garantido com o domínio simples. No entanto, o domínio simples só vai segurar por um tempo contra essa expansão. Estamos falando da expansão de Sukuna e não de um feiticeiro qualquer. O domínio se quebra e eles vão novamente para um combate corpo a corpo. Sukuna e Gojo no corpo a corpo, e Gojo mais uma vez é retalhado pelos cortes do Santuário Malevolente. Porém, Satoru Gojo mais uma vez utiliza o domínio simples. Sukuna já está ficando incomodado porque esse domínio simples é apenas enrolação. O pessoal não entende porque Gojo está usando mais uma vez o domínio simples e porque o Gojo parou de se curar com a técnica amaldiçoada reversa. Yuta diz que não tem problema porque a energia amaldiçoada de Gojo é infinita. Mas em tese, isso seria apenas no uso normal. Ele já expandiu o domínio e está usando técnica amaldiçoada reversa sem parar, que consome o dobro de energia. E para piorar, o Sukuna não para de atacar por um único segundo. O novo domínio simples também é quebrado. O pessoal começa a ficar assustado. O Gojo Satoru vai perder? Porém, nesse momento, Satoru Gojo avança em direção a Sukuna e lhe dá um abração. Sukuna fica surpreso. Essa velocidade? Nesse momento, Sukuna já tinha percebido que Satoru Gojo já havia recuperado a sua técnica amaldiçoada. Então, Gojo aponta para ele e diz:
reversão da técnica amaldiçoada, vermelho. Nesse momento, nós vemos o vermelho que Gojo disparou em Sukuna, o arremessando com uma potência insana em direção ao santuário. Sukuna está bastante ferido e Gojo continua a se recuperar. Após um feito realmente incrível de usar a técnica amaldiçoada reversa para curar a sua técnica inata exausta, e usando o azul para sair do alcance da expansão de domínio de Sukuna, Gojo aponta para o alcance do santuário e diz: "Qual é? Você consegue fazer chegar mais longe do que isso." E eles partem mais uma vez para um duelo de expansão de domínio. E o narrador diz: "No instante em que Sukuna aumenta a área do Santuário Malevolente, Gojo Satoru expande o seu domínio pela segunda vez." O pessoal está querendo saber, mas o resultado não vai ser o mesmo? E Yuta diz: ele não é tão idiota assim. Satoru Gojo havia alterado as especificações da sua expansão de domínio. Pelo lado de fora, a barreira era muito mais poderosa e agora, pelo lado de dentro, ela era mais fraca. Gojo olha para Sukuna e diz: "Vamos para o próximo round." E eles engajam mais uma vez no combate corpo a corpo, usando socos e chutes a todo momento. E enquanto Sukuna mantém o seu santuário expandido, ele também está utilizando a amplificação de domínio. É claro, isso não é impossível. O que não pode ser usado durante a amplificação de domínio é a técnica inata que está gravada em seu corpo. Mas como a técnica está partindo do seu domínio expandido, a história é outra. Enquanto o combate segue frenético no corpo a corpo, Satoru Gojo quer saber qual é o objetivo de Sukuna. Nesse momento, ele percebe que o acerto garantido dentro do domínio de Sukuna foi desativado. Uma jogada muito arriscada. Porém, podemos perceber que Sukuna está segurando no corpo de Gojo. E para quem não sabe, o vazio imensurável não afeta o próprio Satoru Gojo e as pessoas que ele toca. Então, o narrador diz: para destruir o domínio do Gojo Satoru por fora, Sukuna aumentou novamente o alcance da expansão e criou um pacto de ligação mais forte do que aquele que foi feito em Shibuya. O pacto de ligação sacrificou o acerto garantido do Santuário Malevolente dentro da expansão de Gojo e aumentou ainda mais a força de seus ataques do lado de fora da barreira. E para evitar ser afetado pelo vazio imensurável, ele ficou encostado no Gojo Satoru o tempo todo. E pela segunda vez, o domínio de Gojo foi destruído. E nesse momento, na batalha de expansões, está 2-0 para Sukuna. Sukuna, mais uma vez, começa a retalhar Satoru Gojo o tempo todo. Porém, o combate continua frenético. Sukuna está surpreso. Os cortes foram superficiais? Satoru Gojo então responde: depois que aprendi a usar a expansão de domínio, não usava isso desde que era moleque. Não é tão ruim, não é? Estamos falando da emoção da pétala decadente, uma técnica anti-domínio secreta das 3 famílias. É claro, Satoru Gojo não ia ficar passivo enquanto apanhava da expansão de domínio e mais uma vez usando a técnica reversa, ele recuperou a sua técnica amaldiçoada e usou a expansão de domínio. Dessa vez, ele fez uma expansão gigantesca, inclusive maior do que a de Sukuna. O pessoal fica preocupado, afinal, ao aumentar o alcance da barreira, ele reduz o refinamento. Porém, Satoru Gojo havia outros planos. A barreira foi ficando menor e engoliu toda a expansão de Sukuna. A barreira ficou minúscula. É explicado que uma barreira muito pequena iria implodir se o seu volume aparente não consegue abrigar sequer uma pessoa, quem dirá você e seu oponente. Porém, isso foi uma experiência ao ter sobrevivido ao reino da prisão, um aprendizado advindo de duras penas. A pancadaria segue frenética dentro da expansão de bolinha de Gojo. Porém, mais uma vez nós vemos a expansão de domínio de Gojo totalmente destruída. Todos ficam preocupados. Porém, o Santuário Malevolente começa a desmoronar. Sukuna está gravemente ferido. O pessoal comemora, ambas quebraram ao mesmo tempo. O Sukuna destruiu a expansão de Gojo por fora, porém, o Gojo causou tanto dano a Sukuna que ele não conseguiu mais manter a sua expansão. O combate continua, Sukuna tenta fugir, porém Gojo segue em uma perseguição implacável. Eles começam a lutar enquanto se regeneram. A pancadaria segue no taijutsu, e enquanto isso, Gojo não consegue entender qual é a dessa teimosia do Sukuna em usar suas técnicas amaldiçoadas, sem ser aquelas liberadas pelo seu domínio. Mesmo quando eu inverti as especificações das resistências internas e externas,
deixando o lado de dentro mais frágil, ele recorreu a um pacto de ligação extremamente arriscado para destruir a barreira por fora. Ele não utiliza nenhuma outra forma para atacar fora a expansão, o que é uma grande vantagem para Gojo dentro da expansão. Com nossos acertos garantidos se anulando um ao outro, ele não usa nada além de seu domínio, e a amplificação de domínio é uma enorme vantagem para mim, e por causa da barreira, não tem como ele usar os prédios e construções para me atacar. Além disso, eu levei vantagem nesses 3 minutos antes da barreira ser destruída. E tem mais, porque o Sukuna não tentou usar o Mahoraga. Ele não parece ter a intenção de usar a técnica das 10 sombras. O Sukuna possui as memórias das conversas entre eu e o Megumi, não é? Ele está com medo que eu destrua o Mahoraga com o único golpe. Nesse momento, nós vemos o leme do Mahoraga girar dentro das sombras e Satoru Gojo começa a sangrar pelo nariz. Contudo, Satoru Gojo simplesmente ignora o seu sangramento nasal e mais uma vez expande o seu domínio. Sukuna, claro, não fica atrás e já expande o seu domínio também. O que quer dizer que o Sukuna também consegue utilizar a técnica amaldiçoada reversa para restaurar a sua técnica amaldiçoada exausta. Nesse momento, nós vemos o cálculo da galera. Se ele conseguir destruir o santuário malevolente nesses 3 minutos, a vitória será do Gojo. Porém, caso ele não consiga, o Sukuna já pode ser declarado o vencedor. Nós vemos Gojo fortalecendo seu punho com a sua energia amaldiçoada e partindo para cima de Sukuna na base do soco. A porradaria come solta, está frenético, é soco e chute e cabeçada para todos os lados. Gojo arremessa Sukuna para longe, parte para cima, Sukuna bloqueia um soco de Gojo e nesse momento o santuário malevolente desaba mais uma vez. Porém, ao mesmo tempo, a expansão de Gojo também é totalmente destruída. Nós vemos que Sukuna está muito mais danificado que Satoru Gojo. Gojo parte para cima, acerta um soco e ambos recuperam mais uma vez a sua técnica amaldiçoada. Estamos acompanhando a maior insanidade já vista no mundo Jujutsu. Ambos expandem a sua expansão de domínio e Yuta já está confiante. Pode ter sido impressão minha, mas acho que o domínio do Gojo Sensei foi expandido meio segundo antes. O Sukuna usou a técnica amaldiçoada reversa para curar o corpo e demorou para expandir o domínio. Não chega nem a 0,01 segundo, mas ele foi atingido pelo vazio imensurável. E senhores, isso é a diferença insana entre os maiores níveis de Jujutsu. 0,01 segundo pode significar vitória e derrota. Nesse momento, Satoru Gojo parte para cima de Sukuna e faz uma broca em seu coração. E o narrador diz: desde a última expansão de domínio, passaram-se 2 minutos e 40 segundos dentro do domínio de Gojo Satoru. Nesse momento, o santuário malevolente foi destruído e Sukuna foi atingido pelo vazio imensurável. Gojo parte para cima. Ainda não terminei. Não vou parar só no seu coração. Vou destruir seu pulmão e fígado também. Preciso deixá-lo mais perto da morte do que Yuji na época do reformatório. Nesse momento, todos já acreditavam que Satoru Gojo já havia vencido a luta. Porém, tem uma pequena frase que diz: com este tesouro, eu invoco espada de 8 empunhaduras, o princípio da divergência general divino Mahoraga. Gojo não esperava por isso, justo agora, mas antes de se adaptar ao vazio imensurável, irei destruí-lo com um único golpe. E ele começa a reversão da técnica amaldiçoada. Porém, senhores, Mahoraga já estava adaptado e ele simplesmente quebra o domínio de Gojo. E Gojo não entende. Ele já está adaptado ao vazio imensurável? A briga continua insanamente. Nós vemos que Sukuna já está de volta e já está se curando. O Gojo Satoru já esperava que o Mahoraga fosse uma carta na manga. O narrador então diz: o Sukuna já havia utilizado da adaptação do Mahoraga para entender a técnica de construção na sua luta contra a Yorozu. As instruções do acerto garantido enviadas para essa quinta batalha de domínio foram: pelo Gojo, tudo aquilo que estiver dentro do domínio, e pelo Sukuna, tudo aquilo dentro de sua área do domínio, exceto ele. Dessa forma, o acerto garantido do Gojo não seria neutralizado ao acertar o Sukuna. Então, ele transferiu o acerto garantido do vazio imensurável nas 5 vezes para a alma de Fushiguro Megumi. Gojo está pensando, ele se adaptou ao vazio imensurável em 0,01 segundo e possível, a roda não girou. Além disso, o Mahoraga se manifestou só depois,
E nesse momento surge um questionamento na cabeça de Gojo. O Sukuna estava apanhando de propósito para se adaptar? Não, ele transferiu o acerto garantido para a alma do Megumi. Nesse momento, nós vemos o Megumi ainda mais afundado na escuridão. Enquanto Mahoraga volta para as sombras, Sukuna pergunta a Gojo: algum problema? Você tá fazendo cara de quem quer perguntar alguma coisa. Gojo então ri: que nada, fico feliz que você parece estar mais desesperado do que eu pensava. Sukuna ri de volta: haha, não tanto quanto você. Pra ser sincero, é um saco aguentar os efeitos da sua técnica amaldiçoada do vazio mensurável, que você só pode reproduzir dentro do seu domínio. Primeiro, eu queria me livrar dessa sua carta na manga. No período em que estava dentro do domínio e não podia usar a amplificação, fiz o Fushiguro Megumi receber todo o dano com a técnica amaldiçoada das 10 sombras. Graças a isso, não podia utilizar nenhuma técnica amaldiçoada senão aquelas que partiam do domínio. Apesar de tudo, ainda acho que saí por cima. Gojo então pergunta: ao fazer ele assumir o processo de adaptação, você não criou um resultado final, não é? Você não está adaptado ao vazio mensurável como a alma do Megumi. Se eu expandir o domínio novamente, você vai precisar invocar o Mahoraga de novo. Então, agora vou obliterá-lo de uma vez só. Porém, Sukuna ainda ri, e não está nem um pouco preocupado, e diz: você não consegue mais expandir o seu domínio. Nesse momento, nós vemos Satoru Gojo sangrando fortemente pelo nariz, e Sukuna explica: você está regenerando a sua técnica inata com a técnica amaldiçoada reversa. Parece que você extrapolou a sua exaustão. As técnicas amaldiçoadas são gravadas no seu cérebro. Geralmente ficam no córtex pré-frontal direito. Você estava destruindo a parte do seu cérebro que contém a técnica inata esgotada e a regenerando com a técnica amaldiçoada reversa como se fosse uma peça nova. E com isso, resetava as técnicas amaldiçoadas que você já havia exaurido. É claro, regenerar o cérebro não é tão simples, e Satoru Gojo fez 4 vezes. Com essa de agora, foram 5. Sukuna continua: recuperar carne e ossos é bem diferente disso, não é? Você está chegando ao seu limite. Mesmo que consiga expandir o seu domínio, você vai morrer, já que não teria precisão o suficiente para resistir a mim. Agora eu vou expandir o meu domínio fechando a barreira. Você não poderá fugir. Tudo que eu preciso fazer é te cortar e me adaptar ao seu ilimitado. E Sukuna diz: adeus, o mais forte. Você é só um cara qualquer que nasceu em uma era onde eu não existia. Nesse momento, nós vemos Satoru Gojo de joelho no chão, a cabeça baixa. Sua expressão não está mais como um sorriso, como de costume. Satoru Gojo está suando frio. Ele já havia aceitado a morte. E nesse momento, Sukuna diz: expansão de domínio. Senhores, em uma reviravolta incrível, a expansão de Sukuna, ao ser conjurada, ela é imediatamente destruída. Todo mundo fica surpreso. Sukuna está sangrando pelo nariz e pelos olhos. E nesse momento, o narrador explica: o Sukuna foi atingido pelo vazio mensurável por menos de 10 segundos. Mas ainda assim, como o Satoru Gojo, o dano recebido em seu cérebro foi o suficiente para que o tornasse incapaz de expandir o seu domínio. Nesse momento, Satoru Gojo, que já havia aceitado a morte, se levanta rindo. É bom, não é? Ele mais uma vez limpa o sangue da cara e diz: meus alunos estão vendo? Então eu vou me exibir mais um pouquinho. A porradaria continua frenética. Satoru Gojo usa o azul para puxar Sukuna para si e lhe acerta um soco no meio da cara. E então nós vemos o pensamento dele: eu ainda vou te ensinar o amor. Uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. E quando o assunto é solidão, por causa de ser muito poderoso, tanto Sukuna vivenciou isso em sua época, quanto Satoru Gojo vivenciou na sua. Estamos falando de 2 personagens que destoam de todos os outros em todas as eras. Sim, a força de Gojo e Sukuna é indiscutível, mas a porradaria continua intensa.
Satoru Gojo bate em Sukuna, Sukuna apanha de Satoru Gojo e a treta continua violenta. Nesse momento, nós podemos perceber que Sukuna está com o leme do Mahoraga em si mesmo para fazer com que ele se adapte às técnicas de Satoru Gojo. Satoru Gojo usa um azul e puxa Sukuna para si e então chuta sua cabeça em direção ao chão. Nesse momento, nós vimos que o leme do Mahoraga acabou ficando escuro, o que quer dizer que Sukuna desativou a adaptação para usar a extensão de domínio e conseguir acertar Satoru Gojo. Satoru Gojo começa a se mover rapidamente e cria diversos clones, e todos eles partem para atacar Sukuna. Porém, Sukuna de imediato segura a mão de Satoru Gojo e lhe acerta um soco que ele bloqueia com a palma da mão. A luta continua tensa, Satoru Gojo é arremessado para longe e ele acaba se segurando em um semáforo de um poste. E nisso, nós vemos Gojo falar para Sukuna: "Você percebeu? Você precisa fazer a roda girar 4 vezes. Ainda falta 3. Vai precisar de várias rotações da roda do Dharma para fazer o Mahoraga se adaptar ao Mugen." Sukuna ri e diz: "Contagem regressiva até eu fazer esse seu sorrisinho desaparecer." E nesse momento, Gojo abre um sorrisão deslumbrante e diz: "Esse sorrisinho você também estava fazendo. Eu vou te matar antes das 3 rotações." A luta continua insana durante o capítulo 232 de Jujutsu Kaisen. Estamos já na parte 10 desse combate. Já é a contagem regressiva para a morte. O leme do Mahoraga gira pela segunda vez. Nós vemos orbes do azul na mão de Gojo que ele está utilizando para acertar Sukuna. Então ele dispara e faz vários orbes do azul em volta de Sukuna convergir, atacando simultaneamente. Porém, Sukuna desvia de todos e Gojo parte para cima dele, segurando a sua perna e acertando-lhe uma cotovelada, que ele bloqueia com as mãos. Gojo então chuta ele para longe e o leme do Mahoraga gira pela terceira vez. Agora só falta mais uma volta para se adaptar ao infinito. E nessa hora, Satoru Gojo está seguindo com o seu plano. Hora de acabar com isso. Você acha que vou usar só o azul e vai ter problemas para lidar com algo inesperado. Ele então dispara a queima-roupa, a reversão da técnica amaldiçoada vermelho. Nesse momento, Sukuna, que não é tolo de nada, desativa a adaptação do Mahoraga e então usa a amplificação de domínio para mitigar o dano. Mas ainda assim, ele sofre bastante dano. É claro, Satoru Gojo já parte para cima novamente e Sukuna o zoa, porque a pressa ficou desesperado depois do seu truque ter falhado. E então Gojo diz para ele: "Sabe, o vermelho de agora ainda não explodiu." Nós vemos que o vermelho fez uma volta no prédio e acertou Sukuna pelas costas. Sukuna é arremessado em direção a Satoru Gojo, que lhe acerta com um pouco C bem na caixa dos peitos. Nessa hora, Sukuna está inconsciente e vemos o leme do Mahoraga cair no chão. Porém, no último segundo, o leme faz a 4ª volta. Mahoraga já está completamente adaptado. Satoru Gojo fica preso nas sombras e então Mahoraga faz um corte em seu peito. Gojo já está ficando exausto. A sua liberação de energia amaldiçoada reversa já diminuiu. E nessa hora, o narrador diz: "Mesmo que o oponente seja o rei das maldições mais forte da história, nenhum deles sequer cogitava que a possibilidade de Gojo Satoru ser derrotado cruzaria as suas mentes." E o mesmo acontecia com o próprio Satoru Gojo. Porém, quanto maior são os sinais da derrota, maior é a satisfação. A força absoluta ocasiona a solidão e agora ele é preenchido por... A luta continua insanamente. Gojo se curou e começa a descer Mahoraga no soco. Durante a luta, ele começa a entoar a sua técnica amaldiçoada para fortalecer a liberação. Então, ele dispara um vermelho em Mahoraga. Porém, Sukuna já havia acordado e usou a fuga do coelho e escondeu o Mahoraga nas sombras. A briga continua frenética, agora é 2 contra 1, Sukuna e Mahoraga contra Satoru Gojo. Sukuna está usando Mahoraga ofensivamente e para garantir que ele não seja destruído, Sukuna o protege e cria a abertura facilitando o ataque para ele. Ele arremessa um extintor de incêndio e então, usando a postura do sangue perfurante, mas o poder de arremessar água do elefante abundante, ele simplesmente explode o extintor, criando uma cortina de fumaça. Nessa hora, o Mahoraga vem e ataca o Gojo por cima, e o sangue perfurante acaba acertando Satoru Gojo, o ferindo no braço. E Gojo percebe que Sukuna não está agindo só como um suporte.
Quando Mahoraga anula a intangibilidade, Sukuna também parte para o ataque. Uma luta de 2 contra 1. Além disso, ser capaz de usar a habilidade do Shikigami sem sequer manifestá-lo, isso é muita apelação. Para ser capaz de usar o poder do elefante abundante com a postura do sangue perfurante, isso demonstra uma habilidade de adaptação tão grande quanto a minha. Sem a expansão de domínio para imbuir a sua técnica amaldiçoada, ele não vai conseguir usar o santuário e a técnica das 10 sombras ao mesmo tempo. Então, resolveu aumentar o seu arsenal com outros Shikigamis, só porque o Mahoraga já está adaptado? E isso significa que o Mahoraga vai levar ainda mais tempo para se adaptar ao vermelho do que o que levou com o azul. Bom, isso é melhor do que o Mahoraga se adaptar a todas as minhas técnicas. E nessa hora, Sukuna entra em posição de invocar o Shikigami e ele fala como se estivesse lendo a mente de Gojo. Não me leve a mal, mas não é 2 contra 1. Nessa hora, usando Nue e totalidade, ele invoca a besta quimera Mandíbula Repulsiva e diz: agora são 3 contra 1. O combate continua violento. A Quimera e Mahoraga para cima de Gojo, e quando Gojo vai desviando, Sukuna aparece das sombras e ataca Gojo com a postura do sangue perfurante. Satoru Gojo, de maneira muito rápida, desvia de todos os golpes e continua lutando em um combate intenso. Ele dispara um vermelho a queima-roupa em Mahoraga, porém fez muito pouco efeito, e isso não se deve só pela baixa liberação de energia amaldiçoada. O vermelho só havia acertado uma vez, e antes nem tinha sido um ataque direto. Será que sua adaptação acontece de forma gradual, ao invés de ser 0 a 100 de uma única vez? E Gojo continua pensando, então só há uma maneira de acabar com Mahoraga em um único golpe. É um ataque com grande risco, já que Sukuna vai estar atento, e só pelo fato de estarem priorizando me pressionar, ao invés de se adaptar ao vermelho, comprova essa hipótese. Mas não tenho outra escolha, vou ter que usar uma técnica do vazio irrestrito. Durante esse momento da luta, Yuta já queria intervir, porém Kashimo diz para ele: não se intrometa, até porque você não é o próximo da fila. O pessoal quer se intrometer, porém Kusakabe diz que eles não podem fazer nada, eles só vão atrapalhar. E a Bebe explica: as condições de vitória do Gojo-kun e do Sukuna são diferentes. O Gojo-kun só precisa derrotar o Sukuna e podemos nos unir para dar um jeito no Kenjaku. Mas para o Sukuna, só vencer o Gojo não basta, já que ele terá que nos enfrentar logo em seguida. Voltamos para o combate, a luta segue bem animada. Mahoraga e Agito atacando Satoru Gojo a todo momento. Fazendo que Mahoraga parte para cima de Gojo, porém Gojo desvia do seu golpe e acerta um flash negro em Agito. Então Gojo diz: o Nue herdou a grande serpente, o tigre mórbido e o cervo circular. O principal problema aqui é a capacidade regenerativa do cervo circular. Ele não está adaptado ao ilimitado como Mahoraga, mas também precisa derrotá-lo com um golpe só. O combate segue absurdamente violento. Mahoraga Quimera parte para cima de Gojo, enquanto Sukuna fica nas sombras aguardando alguma abertura para atacar. Nessa hora, nós vemos uma análise de Sukuna que ainda está escondido nas sombras. Está tudo bem. Por enquanto, não posso dar brechas para ele usar o roxo. Aquele roxo usado no começo da luta deveria ter algum pacto de ligação para ter um aumento acima de 120%. A olho nu, ele deveria estar a uns 4 km de distância. Por isso, só perdi meus braços fortalecidos com energia amaldiçoada. Mas agora que não estou com força máxima, se ele soltar um roxo dessa distância, mesmo que só com a liberação de 100%, seria mortal. E nessa hora, Sukuna grita desesperado: ei Mahoraga, qual é a sua? Eu esperava mais de você. Você não é mais a sombra do Fushiguro Megumi. Você agora é a minha sombra. Mostre o que sabe fazer. Nessa hora, o leme do Mahoraga gira mais uma vez e vemos o braço de Gojo voando longe. Mahoraga tinha cortado fora o braço de Gojo. Aparentemente, o Mahoraga lançou um ataque de corte bem parecido com o do Sukuna. Mahoraga e Quimera partem para cima de Gojo, que está com um braço só e com a sua cura lenta. Sukuna parte para cima e acerta um chute em Gojo, o arremessando em direção à Quimera. Ele dispara um azul com liberação máxima em direção à Quimera, joga ao longe e a explode. Nessa hora, o narrador diz: 41 segundos depois disso, no campo de batalha em Shinjuku,
o Gojo mais uma vez deixará uma marca no local com a técnica do vazio roxo. A batalha já está quase no final. E galera, se você não deixou ainda o like nesse vídeo, já deixa aí o seu likezão e também se inscreve por aqui. Agora vamos continuar para a luta. O capítulo 235 já começa com a Quimera sendo destruída no plano de fundo. E o narrador diz, com um segundo flash negro, Gojo Satoru sentiu uma onda de empolgação, enquanto pela primeira vez em 1000 anos, o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, sentiu nervosismo. Gojo parte para cima para acertar um flash negro em Sukuna, porém Mahoraga bloqueia e voa longe. O combate continua no corpo a corpo e então Gojo joga Sukuna em direção a Mahoraga e manda mais um flash negro que Mahoraga bloqueia novamente. Nessa hora, Gojo começa a entoar a liberação da energia amaldiçoada do vermelho. E o narrador diz, antes da técnica amaldiçoada ser ativada, o marco inicial da energia amaldiçoada é quando ela preenche o feiticeiro. Antes da ativação de uma expansão de domínio, um acerto garantido e outras técnicas poderosas, sempre haverá um marco inicial. Mesmo Gojo Satoru, com sua imensa eficiência em usar a energia amaldiçoada, não é uma exceção. E isso fica ainda mais aparente na técnica do vazio roxo. Baseando-se na entoação e escala da energia amaldiçoada, Sukuna pensou que o marco inicial se tratava da reversão da técnica amaldiçoada vermelho, e esta concepção não estava errada. E com isso em mente, ele decidiu que faria o Mahoraga ser atingido e fazê-lo se adaptar ao vermelho logo. E nessa hora, Gojo usa a reversão da técnica amaldiçoada vermelho, porém, ele não dispara em Mahoraga, ele dispara para cima. Sukuna, extremamente nervoso, grita, Mahoraga! Ele quer que o Mahoraga faça alguma coisa. O Mahoraga só tinha uma missão, impedir que o vermelho encostasse no azul. O narrador continua explicando, a técnica do vazio roxo é formada ao misturar lapso e a reversão, que produz uma investida de uma massa imaginária. Logo à frente do vermelho disparado pelo Gojo, estava a técnica amaldiçoada ainda ativa azul, que havia esmagado o agito. Assim como aquele que acertou o Sukuna por trás, o vermelho carece de inércia antes de explodir, e a ordem dada ao Mahoraga foi para impedir a mistura das duas técnicas amaldiçoadas. Neste caso, ele foi atrás do azul, uma vez que já estava adaptado e poderia apagá-lo facilmente. Na mente do Mahoraga se passava apenas um pensamento, cumprir ordens. E usando mais uma vez o azul, dessa vez para se locomover rapidamente, Gojo Satoru ficou entre a técnica ativa azul e o Mahoraga. O azul não escolhe um alvo e atrai todos indiscriminadamente, não afetando o Mahoraga, que já estava adaptado. E por isso a adaptação se tornou um problema. Nesse momento, Sukuna avança e antes de poder misturar com o azul, Sukuna tenta explodir o vermelho com um disparo utilizando a postura do sangue perfurante. Porém Gojo parte para cima dele e acerta-lhe um soco. Sukuna diz que é tarde demais. Gojo então faz a entoação da técnica amaldiçoado azul. A entoação para o azul em um curto período de tempo. E com a entoação, a liberação de energia do azul foi restaurada e atraiu o disparo com a postura do sangue perfurante do Sukuna. Gojo começa a entoar o encantamento do roxo. Nessa hora, senhores, nós vemos o vermelho e o azul se misturando, o Gojo com a cara psicopata, Sukuna assustado, Mahoraga que não dá para saber qual a sua expressão e Gojo diz, roxo. Uma grande explosão na cidade de Shijuku. Tudo é devastado. Nós vimos o leme do Mahoraga sendo totalmente destruído. Sukuna sai dos escombros todo ferrado, com o braço cortado. E Gojo explica, um roxo irrestrito que não é direcionado a um alvo específico e que acerta até em mim. Mas você pode ver que os danos que recebemos foram diferentes. Como esperado, a minha energia amaldiçoada ser tão grande fez uma boa diferença. No fim, tudo deu certo. Esse meu improviso de ativar o roxo remotamente foi foda, não é? E nessa hora, Kurakabe faz uma análise da luta. Um Gojo que recuperou a liberação da sua técnica amaldiçoada reversa com flash negro contra um Sukuna destruído, com cura reduzida e sem Mahoraga e incapaz de causar qualquer dano sem poder usar a amplificação. Sim, senhores, Satoru Gojo venceu. Pelo menos era o que todo mundo pensava. E senhores, o capítulo em que encerra a luta já começa com Gojo conversando com Geto.
nós vemos a conversa entre Gojo, Geto, Nanami, Haibari, Rika, todo o pessoal do passado de Gojo que já foram de base. Então, nós vemos Gojo pensando em Sukuna. Eu ainda vou te ensinar o amor. Uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. Gojo fala que foi divertido e que Sukuna não pode dar tudo de si para ele e ele sente muito por isso. E depois de um vazio roxo totalmente destrutivo que simplesmente devastou Mahoraga e o Sukuna, nós vimos Satoru Gojo caído ao chão. Sua boca está saindo muito sangue. Ele está sem os seus braços e está partido ao meio. Vemos o Sukuna explicando. A adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual após ser atingido. E conforme o tempo passa, ela vai se concluindo. Quanto mais ataques ele receber nesse tempo, mais rápido irá se adaptar. Porém, uma vez adaptado, ele não para sua análise e continua a se adaptar de outras formas à técnica amaldiçoada. Na primeira adaptação do Mahoraga à sua intangibilidade, ele estava alterando a energia amaldiçoada dele para ultrapassá-la. Infelizmente, isso não é algo que eu possa fazer, então esperei por uma adaptação que eu pudesse utilizar. E isso aconteceu com a segunda adaptação. Não era um lançamento de corte como os que eu faço, era uma extensão do alvo da técnica. Um alvo que ia além de Gojo Satoru e se estendia para o espaço e a própria existência do mundo, para então cortar. Sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência neste local, neste mundo, estivesse aí, você seria fatiado. Era uma técnica extremamente difícil de realizar, mas a referência do Mahoraga foi muito útil. Nessa hora, nós podemos ver o corpo de Satoru Gojo fatiado ao meio. E sim, Satoru Gojo está morto. Sukuna diz: esplêndido, Gojo Satoru, não vou esquecer você por toda a minha vida. E senhores, todos estão desesperados com a morte de Satoru Gojo. Porém, o narrador diz: sem gastar tempo para lamentar a morte de Gojo Satoru, ele se lança ao campo de batalha, o Deus do Trovão, Kashimo Hajime. E galera, estamos no final do capítulo 236. Ao que tudo indica, Satoru Gojo realmente morreu. Nós vemos ele conversar com seus colegas no pós-morte. E bom, como já está entrando o segundo combatente na luta, podemos dizer que Ryome Sukuna foi o vencedor. E bom, como esse vídeo já está bem longo, eu peço a vocês, deixe o seu like, se inscreve no canal e joga aí nos comentários o que você achou dessa luta incrível. Infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.